Boa noite a todos vocês que estão aí fielmente, lealmente assentados, ou pelo seu computador, ou pelo seu celular, ou mesmo pela sua tela de TV fixado aí no YouTube para estar assistindo o culto e ouvindo aquilo que com certeza Deus quer te dizer. Deus quer falar ao seu coração. Mas eu quero orar antes, eu gostaria que você me acompanhasse. Senhor Deus Todo-Poderoso, que eu mesmo possa dar liberdade ao Teu Espírito Santo para falar tudo o que o Senhor tem a dizer. Que nada fique sem ser dito daquilo tudo que o Senhor planejou dizer para cada um. Pai, que haja uma interação plena, completa em tudo aquilo que o Senhor vai revelar, vai dizer, vai orientar, vai esclarecer e vai iluminar o teu povo com a tua revelação. Sabemos que a tua revelação, Espírito Santo, ilumina, renova-nos, faz com que nós estejamos de pé para seguir as tuas orientações e andar sobre elas. Que sejamos envolvidos na tua grande unção e na tua paz, que excede a todo entendimento, em nome de Jesus, amém. Eu quero falar sobre a aproximação de Deus, ou a nossa aproximação a Ele. E para falar sobre isso, eu gostaria de ir aqui num texto do livro de Jeremias, no capítulo 29, um texto muito conhecido. E antes que alguém diga alguma coisa mais, você vai falar acerca das coisas que foram ditas para Israel, que nós não temos nada a ver com isso, mas é uma orientação do Espírito, é algo importante, e você pode ter certeza do que eu vou dizer, porque é algo revelado, mesmo dentro de um texto tão conhecido, e que muitos usam para ministrar muitas coisas. Mas hoje é algo específico do Espírito ao seu coração. Eu gostaria que você se envolvesse bastante nisso, prestasse muita atenção, porque Deus vai fazer cair por terra muitas coisas que ainda não estavam elucidadas no teu espírito, na tua mente, e vai ser importante muito para nós isso, e para todos aqueles que estiverem ouvindo e todos aqueles que vão compartilhar. Eu gostaria muito que você compartilhasse. Há muitos que você conhece, há parentes, amigos e vizinhos e tantos outros. Amém? Então abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29, dos versículos de 1 a 13. Creio que é muito importante isso, porque foi importante para mim, para que seja importante para você. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. 13, são esses 3 versículos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem 4 colocações aqui, nós vamos destrinchar e vamos descrever no mais tudo que eu vou fazer o possível para te passar na íntegra o que Deus ministrou no meu espírito para te dizer. Ok, primeira coisa que está claro: Deus tem planos. Deus não é um Deus que trabalha sem planos. Ele não trabalha sem planos. E esses planos é para cada um de nós, para cada família e individualmente, para cada pessoa. Então aqui está muito claro que Deus é Deus de planos.
Esses planos são planos de grande esperança e de grande futuro, já estabelecidos por Deus. Agora, isso foi muitas vezes, eu declaro, na realidade, muitas vezes, muitos pregadores declaram, e é uma verdade insofismável, irrevogável. Nada acontece e sucede sem a permissão de Deus. Eu costumo muito citar essa passagem que está lá em Mateus 10. Não cai uma ave do céu sem a permissão do Pai. Jesus disse isso. Isso não foi só para aquele tempo. Não. Isso para todas as épocas, todas as gerações, todos os tempos. Está bem claro isso. Por exemplo, não cai um plasma do céu. O que é plasma? Fogo. Muitos estão dizendo que meteoritos estão caindo. Não são meteoritos. São plasmas. Fogo do céu. Caiu aí semana passada um plasma em Patos de Minas, que é uma cidade de Minas Gerais. Caiu. E foi sem permissão de Deus? Não. Tudo Deus sabe, tudo está diante dos olhos de Deus, tudo está planificado diante de Deus. Então saiba disso. Deus não vai permitir, Deus não vai deixar acontecer algo se Ele não permitir. Ou seja, vamos melhorar isso. O diabo não vai fazer o que ele quer sem Deus permitir a ele, conceder a ele que ele faça. Isso é claro, mas caminhando diante de tudo isso que acontece, que muitas vezes não acontecem coisas boas só, acontecem coisas ruins, como esse tempo que estamos vivendo agora, são coisas nefastas, mas Deus permitiu. Deus não impediu que acontecesse. Eu vou te provar isso. E Deus, dentro dessa primeira colocação que eu estou te fazendo sobre planos, essa primeira coisa, nós vamos caminhar muitas vezes diante de dificuldades, diante de ações que nós vamos ficar pasmos, nós vamos ficar espantados, como muitos ficaram espantados com esse negócio do vírus aí. Mas isso não quer dizer que o plano de Deus não vá se cumprir. Ele vai se cumprir. Eu vou te dizer uma coisa. Deus é Deus que trata das pessoas quando precisa. Não é que Deus vai passar a mão na sua cabecinha eternamente. Deus, quando precisar tratar, Ele vai tratar para você melhorar. Ou para você acordar, para você se despertar muitas vezes do sono que você esteja aí, passando, dormindo. Então Deus vai tratar em algumas áreas da sua vida para que você se desperte e se alinhe com Deus. Deus tem nos chamado para um tratamento. Ok. Vamos destrinchar conforme eu falei. Deus tratou de Jó. Deus permitiu algumas coisas na vida dele para poder tratar com ele, para que ele viesse a conhecer Deus profundamente, como está dito no final do livro de Jó. Mas vamos ver o que Deus permitiu que acontecesse na vida dele. E Deus não excluiu o plano que ele tinha com a vida de Jó. Aquilo fazia parte do plano. Amados, tudo isso faz parte do plano, porque eu tenho certeza disso. Muitas pessoas estão buscando se corrigir diante de Deus. Muitas pessoas que eu falo, que eu converso, e muitas pessoas para as quais Deus dá palavras para dizer a elas, elas estão buscando um alinhamento, conserto diante de Deus. Deus é um Deus de conserto, e muitas vezes Ele vai te chamar para fazer um conserto contigo, com certeza. Então, o livro de Jó, o que aconteceu lá? Os filhos de Deus vieram se reunir lá, diante de Deus, e veio Satanás no meio. E Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aí? Da onde tu vens? Eu vim de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus dá um testemunho sobre Jó. Olhasse meu servo Jó, homem justo, íntegro, que se desvia do mal e é temente a Deus. Deus disse essas 4 coisas: íntegro,
justo, que se desvia do mal e temente. Mas, mesmo assim, tinham coisas na vida de Jó que Deus queria tratar com ele. Deus sabia o que Satanás ia fazer e das coisas que ele ia dizer a Deus. Ele disse: mas também tu tens abençoado ele em tudo? Lógico. Mete a mão nos bens dele para você ver se ele não vai blasfemar contra ti. Você não vai falar um monte de coisa contra ti. Tá bom, está na tua mão os bens dele, a família dele. Mas você não põe a mão nele, tá bom? Ok, então Deus permitiu. Está aí, isso que eu estou dizendo, quando começaram as desgraças na vida de Jó, está lá em Jó capítulo 1, a partir do versículo 13 até o 22, não, até o 26. E o que acontece em primeiro lugar? Ok, diz que estavam pastando o gado, as mulas, os burros de Jó, e os bois. Diz que vieram os sabeus, deram contra aquele bando, aqueles bens de Jó, mataram todos os servos aos fios da espada. E isso aconteceu quando os filhos e as filhas de Jó estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Quando isso aconteceu, eu creio que eles estavam desatentos. Você tem andado desatento há muitas coisas que Deus quer te dizer e quer que você cuide para Ele, mas muitas vezes você não está notando isso, você não está prestando atenção nisso, você está desatento. Eles estavam lá. Interessante que tudo acontecia quando os filhos e as filhas de Jó estavam reunidos na casa do irmão mais velho, comendo e bebendo vinho. E estar na casa do irmão mais velho significava que eles estavam na casa do primogênito. Tem coisa aí. O primogênito com certeza não estava exercendo o papel de primogênito. Amados, nós temos primogenitura. Será que nós estamos exercendo o papel de primogênitos como nós somos? Nós fomos chamados para gerar frutos. Deus deu ministério, dons, talentos para cada um de nós. O que será que muitos estão fazendo com isso? Estão enterrando? Estão deixando o diabo roubá-los? Estão desatentos? Há tanta dilapidação que o inimigo está operando por aí. Ok. Então vieram os sabeus e fizeram isso, enquanto eles estavam lá se banqueteando. E roubaram todos aquele gado, os bois, né? E as jumentas que pastavam juntas com os bois. E mataram a fio da espada todos os servos. E sobrou um que saiu correndo, conseguiu escapar para levar a notícia a Jó. Espera. O que significam esses sabeus? Os sabeus, Deus falou isso, o espírito que veio dos antepassados, desde quando os portugueses vieram para cá. Não estou pondo culpa em portugueses, mas eu estou falando com relação ao espírito. Ok, muitos atos proféticos já foram feitos no que tange a pedir perdão aos portugueses e eles a nós, em atos proféticos que fizeram em muitas igrejas, em muitos eventos. Foi feito recentemente aí no sul, um ato profético. Ok, isso é bom. Mas nós estamos entendendo e vendo que eles continuam, esse espírito continua agindo. E continua dilapidando o Brasil, a nação. Esses espíritos que vêm de fora. E que por culpa da igreja, preciso dizer isso. Porque muitos estão desatentos, banqueteando-se entre si e não vendo o que está acontecendo. Por não estarem cumprindo os propósitos de Deus. E nós temos a autoridade de Deus para paralisar tudo isso, amados. Ok, enquanto esse servo que tinha escapado dava notícia, já chegou outro dizendo assim: olha, eu estava lá no campo, e de repente veio fogo do céu de Deus. Olha o que ele disse: fogo de Deus do céu, e Deus maiúsculo ele disse. Está lá, escrito, depois você lê o texto. Fogo de Deus do céu,
e matou as ovelhas e os servos. Produtividade. Ovelhas, sempre quando você vê, significa produtividade, porque a ovelha produz lã, produz gordura, produz a unção. Opa! Será que nós não temos sido roubados na unção? A produtividade, com esse negócio que está acontecendo aí, está caindo verticalmente. E nós estamos olhando para tanta coisa, falando tanta coisa, e não estamos olhando para aquilo que Deus quer nos mostrar, amados. Nós não estamos combatendo aquilo que precisa combater, porque muitos de nós estamos fora da nossa posição onde deveríamos estar. Estamos muitas vezes omissos, acomodados, em zona de conforto. Então Deus olhou e falou: ah, é? Eu vou permitir um negócio muito mais grave, muito mais sério ainda. Estamos vendo o diabo roubar a produtividade de frutos que são para Deus, mas muitos o diabo está roubando, porque a igreja que precisa produzir esses frutos, frutos dignos de arrependimento, frutos que vão permanecer diante de Deus. Ok, estava esse servo ainda falando, e veio outro correndo, dar uma nova mensagem para Jó. Isso chegou em seguida, um após o outro, uma desgraça após a outra. Espera, não estou pregando de desgraça, mas eu estou falando o que Deus quer falar conosco nesses dias. Escute o que eu estou te dizendo. E veio outro e disse assim: olha, vieram os caldeus, e vou te explicar o que é caldeu. Vieram os caldeus e deram contra os camelos e os servos, né? Mataram todos os servos, os filhos, aqueles que estavam guardando os camelos, e roubaram os camelos. Levaram os camelos, como já tinham levado lá o gado, etc e tal, e as jumentas. Aí, enquanto esse estava dando a notícia para Jó, veio outro correndo e disse assim: olha, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam se banqueteando, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, tudo acontecia quando eles estavam na casa do irmão mais velho, é impressionante. Veio um vento do deserto e deu contra aquela casa e arruinou tudo e matou este vento matou todos os teus filhos, Jó. Meu Deus, Deus Todo-Poderoso, que é mais desgraça que isso? Matar os filhos, inclusive o primogênito. O que Jó fez? Diz que ele rasgou as suas vestes, se cobriu de saco e de cinza, rapou a cabeça e disse assim: saí nu do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, e adorou a Deus. Amados, é brincadeira isso? É brincadeira? Não, não é brincadeira, é fato, aconteceu. Não se trata só de um livro poético, se trata de algo real que aconteceu, queridos. E quem são esses caldeus? Os caldeus, eles eram descendentes de Sem, semitas, a linhagem que veio gerar o povo de Israel. Só que eles viviam na Babilônia. Os caldeus hoje, eu entendo que são os falsos crentes, porque a palavra fala de falsos apóstolos e de falsos crentes, tanto em 2 Coríntios capítulo 11, como está em Apocalipse capítulo 2, quando se fala dos falsos apóstolos, aqueles que dizem que são apóstolos, mas não são. Os falsos crentes, não só lideranças, mas também muitos que estão debaixo de engano, debaixo de encantamento e de engano. E quantos que se dizem que estão na política, que se dizem cristãos, mas são caldeus, estão no espírito da Babilônia. E o diabo está usando tudo isso para dilapidar a nação brasileira. E nós estamos como cegos. Não estamos atentos a tudo isso que está acontecendo, essa parte espiritual. Nós queremos olhar sempre para a parte natural, as circunstâncias naturais, mas
atrás das circunstâncias naturais, existem as espirituais, e uma delas, nós precisamos nos alinhar com Deus, precisamos de arrependimento em nosso coração, e fazer um conserto sério com o Senhor. Deus está nos chamando para isso, com certeza. Mas o que Deus precisava tratar com Jó? Eu vou te dizer, o que Deus precisa tratar com muitos de nós, e com muitos que se dizem que estão bem, estão ricos, estão bilionários, igrejas bilionárias, ministérios bilionários, que estão dizendo, não precisamos de nada, estamos ricos. Aí Deus fala, como diz lá em Apocalipse capítulo 3, a partir do 14 e 18, você não sabe que você é pobre, cego e nu? Se você fosse frio, tudo bem, se você fosse quente, tudo bem, mas você é morno, e o morno, estou a ponto de vomitar da minha boca. Como tem gente morna que pensa que está bem, e não está, amados. Desculpe, mas a palavra é essa que Deus mandou ministrar hoje. E Deus ainda dá um conselho, não é que Deus desistiu daquele ministério, daquele povo, não. Ele diz, te aconselho a comprar o ouro refinado, que é o poder de Deus, é o poder da palavra, é o arrependimento, é o quebrantamento, o alinhamento com Deus. E Jesus está batendo na porta de muitos desses ministérios. Olha, eis que estou à porta e bato. Aquilo está dizendo que Jesus estava batendo na porta da igreja de Laodiceia, da igreja morna, mas eles não estavam abrindo a porta. E ele fala assim, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, que eles não estavam ouvindo a voz de Deus, eles estavam ouvindo a voz de muitas coisas, estavam ouvindo a voz da alma, estavam ouvindo a voz da carne, a voz de tantas coisas que se pregavam ali, e que se faziam ali, se praticavam ali, mas não estavam ouvindo a voz de Deus, não queriam na realidade ouvir a voz de Deus. Ou se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta para mim, eu vou entrar lá, vou me assentar com ele, vou cear com ele, e ele comigo. Ele estava dando uma oportunidade, como Deus, você pode ter certeza, em nome de Jesus, Deus está nos dando uma oportunidade de nos acertarmos verdadeiramente com Deus e pôr para fora tudo que é demônio, esses espíritos malignos que vieram deturpar a nação, dilapidar a nação, roubar a nação, trazer anarquia para a nação e espírito do comunismo para a nação. Amados, escute o que eu estou falando, é isso que está acontecendo. Mas vamos lá, esse é o primeiro plano, mas Deus vai cumprir o plano dele. Voltando lá no livro de Jeremias, eita Deus Todo-Poderoso, Deus vai cumprir, faça sol, chuva, tempestade, maremoto, terremoto, coisas que precisamos passar muitas vezes, para de fato nos alinharmos com Deus. Deus vai acabar dando seguimento ao plano dele. Ele diz, segunda coisa, os planos de Deus sempre vão ser planos para nos dar esperança e futuro. A paz de Cristo, porque ele diz, são planos de paz. Que paz? Paz de quem? Paz de Cristo, que excede a todo entendimento. E a esperança, toda a nossa esperança está em Cristo, que está em nós, esperança da glória. Ele está dizendo, a glória vindoura será maior que a glória que já veio. A glória vindoura será muito mais forte, mas precisamos passar por tudo isso para que se cumpra o plano de Deus, amém? E os planos de Deus são infalíveis. Então essa é a segunda coisa, a esperança que Deus está nos dando, nesses dias que muita gente está em desesperança, Deus está falando de esperança, que nós vamos alcançar tudo aquilo que Deus planejou para nós alcançarmos, e você vai ver lá na frente. Eu quero mostrar um vídeo aqui no final, mas espera aí, vamos chegar lá primeiro. Terceira coisa, versículo 12, então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Sabe o que ele está dizendo? A partir do momento que vocês se consertarem comigo, que houver o genuíno arrependimento no coração, o genuíno quebrantamento para Deus colocar o arrependimento, eu vou ouvir a vossa oração, eu vou responder a vossa oração, eu
vou libertá-los disso tudo que está acontecendo. Eu vou trazer um novo tempo, uma nova etapa. Eu vou trazer um novo tempo de grande conquista e grande prosperidade para o reino dele. Porque muita gente vai entender que desperdiçou coisas que seriam para o reino de Deus. Quantas pessoas estão movidas pelos seus próprios interesses, não estão percebendo que Deus está chamando a atenção, porque Ele quer responder, Ele não vê a hora de responder a nossa oração, porque está tendo muitos clamores nesse tempo. Quantas pessoas começaram a fazer as lives de oração que nós temos feito desde o princípio, da pandemia, que nós estamos lá, martelando todos os dias, pelo menos 3 vezes por semana, fora as outras que eu faço para outras pessoas. Nós estamos lá, firmes. Nenhuma das lives eu desisti, todas foram feitas, e vamos continuar a fazer, se Deus permitir, segundo a própria vontade de Deus, em nome do Senhor Jesus. Mas quantos clamores começou a existir por aí? Quantos clamores que se fazem hoje? Quantas pessoas estão buscando que não estavam buscando? Por isso que tudo isso que está acontecendo, tem uma coisa, tem um ponto: nossa aproximação a Deus. Mas muitos vão dizer, Deus já está em nós, mas estão relegando o segundo plano isso. Estão buscando outras coisas, menos essa aproximação com Deus. E Deus está presente. A igreja não foi arrebatada, o Espírito Santo não foi retirado da terra ainda. Ei, é tempo. Esse é o tempo em que Deus está nos chamando a atenção mesmo. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele vai responder, escute isso. Mas vamos olhar para Cristo, vamos viver a palavra, vamos viver tudo aquilo que Ele planejou para nós vivermos, para Ele, porque é tudo dele, por Ele, para Ele. São todas as coisas, não são para nós, são para Ele, para glorificar o nome dEle. E aí Ele vai nos exaltar, e aí Ele vai nos elevar, porque estaremos cumprindo o propósito de Deus. E quarta coisa, e aí buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não quer metade do teu coração, Deus não quer metade da sua vida, Deus não quer uma vida dividida para Ele. Tudo bem, eu gosto de Deus, eu amo a Deus, mas espera aí um pouquinho, eu amo esse carro, eu amo essa casa, eu amo tanto meu filho, está colocando no lugar de Deus. Idolatria é tudo que se coloca no lugar de Deus como mais importante do que Ele. Quando Deus te chamou, quando você teve uma experiência com Ele, Ele estava dizendo assim: dá-me o teu coração, se entregue a mim. E se entregar, não é entregar 10%, não é entregar 80%, 90%, é entregar tudo, porque Ele quer te dar tudo novo. Mas enquanto você estiver com coisas velhas, Ele não vai poder fazer o que Ele planejou para fazer. E quantas pessoas estão vivendo só do suprimento diário? Escute, Jesus veio para dar uma vida, e uma vida abundante. Ele não veio para dar uma vida pela metade. Ele não veio dar uma vida só para 50%, não, é abundante. É uma vida plena do poder dEle, da unção dEle e das coisas novas que Ele planejou. Então, para que Ele possa fazer em plenitude, toda a nossa vida precisa estar diante dEle. Por isso que Ele diz aqui: todo o coração, todo o vosso coração. Ele precisou dizer para Jeremias, lá em Jeremias capítulo 15, 29, Jeremias, é o seguinte, você está meio dividido aí, você tem coisas vis na sua vida, junto com as coisas preciosas, que são minhas, você não pode ficar dividido. Eu te chamei para você ser o meu porta-voz. Quando você separar o vil do precioso, tirar isso que não pode estar junto com aquilo que eu te dei, aí você será o meu porta-voz. Por que muitas pessoas não estão podendo ser usadas por Deus como seus instrumentos valiosos, poderosos? Porque estão com muitas coisas do seu passado ainda. Estão com idolatrias no coração.
por isso, eu vou te dizer, por isso que vem muita ansiedade. Por isso que muitas pessoas estão carregadas de ansiedade, preocupadas com o dia de amanhã. Espera aí, e Deus está precando a muitos. Olha, eu vou te dar uma brecada agora, hein? Porque deixa o dia de amanhã que Ele vai cuidar de si mesmo. Eu quero cuidar de você, eu quero te manejar, eu quero te coordenar, eu quero te guiar. E se você deixar eu te guiar, eu vou te levar para verdadeiros mananciais de águas. Eu vou te dar aquilo que eu não pude te dar ainda, que você não deixou. Todo o teu coração não está diante de mim. Opa, vamos pensar um pouco nisso. Quantas pessoas que eu estou vendo, que estão percebendo o que está acontecendo, e começaram a se render, e Deus está operando uma profunda reforma. Deus nos chamou com uma visão chamada reforma espiritual. Hoje eu ouvi um testemunho da pastora Janice, que eu nem conhecia, do tempo que ela veio para a nossa igreja, lá quando nós estávamos no Araguaia ainda, numa ex-oficina mecânica, onde nós arrumamos e se tornou lá a igreja. Amados, quando ela foi lá a primeira vez, Deus falou profundamente com ela. E ela disse que eu pregava muitas coisas que ela não conseguia entender. Por quê? Apesar dela ser já pastora, só que ela tinha um conhecimento muito raso, e estava sofrendo, estava vindo de um divórcio, estava cheio de problemas na vida dela. Mas no primeiro dia que ela foi, Deus falou profundamente com ela. Eu não sabia disso, eu nem sabia o que Deus tinha me usado para falar na vida dela. Diz que no culto seguinte, ela veio correndo, foi uma das primeiras a chegar, porque ela queria ouvir, ela queria comer aquilo que ela nunca tinha ouvido. Ela começou a ouvir, ela levou um caderno, e a partir dali ela começou a anotar todas as pregações. Ela disse, eu tenho uma montanha de anotações, de todas as coisas que eu anotei nos cultos que eu ia. E aí, num dos dias que ela foi, eu fiz um apelo. Quem quer receber, quem quer estar debaixo dessa visão de reforma? Ela foi uma das primeiras a correr lá na frente. Veio várias pessoas lá, muitas pessoas vieram para frente. Então eu ministrei sobre a reforma, e ministrei sobre a cobertura do ministério, que é a reforma espiritual. E disse ela que Deus reformou totalmente a vida dela. Hoje ela está casada com um americano, está indo muito bem. Deus está usando a vida dela lá com muitas pessoas, para reformar muitas pessoas. Deus fez uma obra linda na vida dela, porque ela aceitou, ela comprou a visão, ela se consertou diante de Deus, ela permitiu que o Espírito Santo a limpasse totalmente de tudo que era passado na vida dela. E ela ficou limpa porque a palavra da visão, a palavra da reforma, realmente a reformou. E ela se tornou uma nova pessoa, e começou a viver o melhor de Deus. Hoje ela está vivendo o melhor de Deus, tem já passaporte americano, se tornou cidadã americana. E da última vez que ela veio aqui, ela esteve em casa, e ela estava dizendo assim, olha, eu estou esperando o passaporte, que eu vim sem receber o passaporte, que eles iam me mandar pelo correio, passaporte americano, da cidadania americana dela. E ela estava em casa, e ela tinha dito ao marido dela, o Peter, que quando chegasse o passaporte, que era para ele mandar, para que ele mandasse aqui para o Brasil, para o endereço onde ela estava, que ela precisaria voltar para os Estados Unidos com esse passaporte. Olha só que louco, que doideiro o negócio. E quando ela, exatamente no dia que ela estava em casa, quando eu estava ministrando algumas coisas com ela, a irmã dela, Sara, liga para ela e diz assim, teu passaporte acabou de chegar. Olha o que Deus faz, e Deus é pontual, Ele não chega atrasado, Ele chega no tempo certo, que é o tempo dEle. O tempo dEle é certo, é o correto, é o preciso. Deus é Deus de precisão. E ali veio a palavra na hora, falou, olha Janice, você está recebendo um manto profético para aquela nação, por isso que você recebeu agora o passaporte, você está aqui, eu estou ministrando a sua vida. Então Deus está mandando te dizer que você está recebendo neste momento, exato momento, o manto profético para a nação norte-americana, porque você vai entrar, você saiu com o passaporte brasileiro, entrou aqui com o passaporte brasileiro, agora você vai entrar lá, na tua volta, com o passaporte de lá, como cidadã norte-americana.
você vai entrar com manto profético para aquela nação. Tremendo. Ela chegou logo depois de alguns dias, ela teve um sonho profético. Não dá tempo de eu dizer aqui. Mas tudo está se cumprindo, amados. Eles estão indo muito bem, graças a Deus, porque ela aceitou. Todo o alinhamento que ela precisava fazer com Deus, ela fez. Amado, você não tem dúvida que Deus está nos chamando realmente para esse concerto. Agora, olha o que Jesus diz aqui, no livro de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 24. Eu quero encerrar com isso. Toma posse dessa palavra hoje na sua vida. Porque eu tenho certeza, você tomar posse, você convidar o Espírito Santo, faça o que você precisa fazer, Senhor Deus, Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. Amado, querido Espírito Santo, faça tudo o que você precisa fazer, limpa a minha casa, limpa a minha vida, que eu quero me acertar contigo. Eu quero agora me consertar mesmo contigo, em nome de Jesus. Você vai ver que Ele vai fazer. Grandes coisas Ele vai fazer. Você pode ter certeza que vai quebrar esse espírito de morte, desse vírus, e todo roubo vai ser anulado na sua vida, em nome de Jesus, sobretudo roubo espiritual. Quanta unção que o diabo está roubando por aí, porque muitos de nós estamos dando brecha para isso. Mateus 16, a partir do 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem uma condicional aí. Você quer seguir a Cristo? Você quer ir após Ele? Renuncia o seu passado. Porque renunciar-se a si mesmo é renunciar ao seu passado, que não presta para nada. Paulo, ele relata sobre a renúncia dele. É um dos textos mais lindos que Paulo fala no livro de Filipenses, na carta aos Filipenses. Mas espera aí, nós vamos lá. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem entregar o seu passado, quem matar o seu passado, escute, é isso que ele está dizendo, por amor a mim, do Evangelho, né? Do reino, você vai encontrar o novo, vai encontrar o mais extraordinário, porque está lá os planos. Deus quer dar seguimento ao plano dele, mas deixa Deus dar seguimento ao plano dele, que é de grande esperança, é de paz e de grande futuro. Nosso futuro é brilhante. Diga aí, onde você está? O meu futuro é brilhante. Mas eu não estava deixando Deus cumprir isso. Mas a partir de hoje, eu peço a Deus, eu me rendo à sua palavra, para que Deus dê seguimento a esse plano. Aleluia. E aqui vem 26. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? O homem está querendo tanto salvar a sua vida nesse mundo, que está deixando de viver Cristo, que está deixando de viver a nova vida que Deus planejou para ele. Quantas pessoas estão se perdendo? Quantas pessoas estão arrebentadas? Quantas pessoas estão frustradas? Quantas pessoas estão dramaticamente péssimas, com depressão e tantas coisas, porque estão correndo atrás dessa vida aqui, querendo salvar essa vida aqui, enquanto a vida abundante, a vida em Cristo Jesus está deixando de lado. Deixa eu mostrar um negócio que eu recebi hoje. Hoje foi um dia importante, hein? Hoje é um dia importante na sua vida. Hoje é um dia de conserto na sua vida. Seguinte, eu vou te dizer o moral da história desse vídeo, que é o seguinte:
Eu estou falando de tudo que está acontecendo hoje, baseado no que o escritor C.S. Lewis escreveu em 1941. Ele relatou que lá foi profético, que ele falou da pandemia que está acontecendo, com detalhes, com precisão aquilo. E o moral da história é o seguinte, que tem tanta gente lutando pela vida que se esqueceu de viver. Esse é o que ele fala no final. É isso que é o moral moral da história da mensagem hoje. Tem tanta gente lutando pela vida daqui, desse mundo, desesperado, totalmente desesperado. Quantas pessoas que estou vendo desesperadas, cheias de preocupações, ansiedades, morrendo disso, morrendo mais de ansiedade do que o negócio do vírus. E se esqueceu de viver, se distanciou, né? Não se abraça mais, acho que mal vai na casa de parente, a igreja, mesmo quando tinha os cultos presenciais, parou de vir, muitas pessoas pararam de vir, deixaram de ter comunhão, lutando pela vida daqui, estão completamente esquecidos de viver. Viver é Cristo. Paulo disse isso. Para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Amém? Ok, receba essa mensagem. Não vai dar tempo de falar sobre o apóstolo Paulo, que ele disse, mas tudo bem, vamos falar lá. Vai. Eu creio que tem 2 minutos aqui para me falar. Filipenses, capítulo 3. Tremendo essa passagem. Ele relata como era a vida dele e como se tornou a vida dele depois de Cristo. E ele diz assim: ainda que eu também poderia confiar na carne, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele poderia confiar na carne mais do que qualquer um, por aquilo que ele tinha sido. Não confie na sua carne, ela não presta para nada. É o que ele está dizendo aqui. Circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Ele tinha tanto zelo pela lei, que ele perseguia a igreja. Perseguia de morte, para prender cristãos e matar cristãos. Olha esse apóstolo Paulo. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ele cumpria 613 normas da lei, desde que se levantava até ao ir se deitar. Ai, por cada semente que ele pegava, ele dava graça. Religioso, né? Ao extremo religioso. Mas, o que para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. Paulo, além disso, ele era uma pessoa bem abastada, pela própria ascendência que ele tinha. Ele era um homem de grande erudição, conhecia muita coisa, muitas línguas, muitas culturas. Ok. Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. E, versículo 8, na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como refúgio. Em outras traduções diz como esterco. Tudo o meu passado para mim, que eu perdi, todo esse passado bolorento, fedorento, é esterco para mim. É perda, para que possa ganhar a Cristo. Está aqui, ó. Está aqui, amado. Então, com certeza, Deus está tratando com a igreja dele, conosco. E nós precisamos entender rápido isso e começar a viver Cristo, que é o moral da história aqui. Amém? Que é o que Paulo disse, é uma verdade. O Espírito Santo cura o que está enfermo, na alma, do espírito e do corpo. Senhor Deus, faz a reforma que eu preciso empreender na vida de cada um que está ouvindo, a começar de mim.
continua operando, e o teu plano possa ser dado continuidade a ele. Que o Senhor possa prosseguir conosco, porque cremos e sabemos muito bem que tu não desististes de nós. E glória a Deus pelo teu tratamento. Glória a Deus porque o Senhor está nos dando entendimento de tudo que está acontecendo. Grande é a tua obra, grande é o teu plano, Jesus. Continua operando na vida dos meus amados irmãos, e que aquele que ainda não se acertou, não se consertou, possa vir correndo se consertar, em nome de Jesus. Aquele que precisa de libertação, faça. Aquele que precisa se acertar em várias áreas da sua vida, se acerte, correndo mesmo, em nome do Senhor Jesus, porque nós vamos viver, depois de tudo isso, o melhor tempo, com certeza, porque nesse próprio livro, do C.S. Lewis, ele fala o seguinte, e houve a cura, olha como foi profético, pena que não deu para sair o som, houve a cura, tanta gente se matando pela vida daqui, e no final houve a cura. Espere, esteja em Cristo. Eu quero te abençoar com essa palavra, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça abundante do nosso Senhor Jesus Cristo, a grandiosa e rica comunhão do Espírito Santo esteja te envolvendo plenamente até a volta muitíssimo próximo do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Teu trono acima está, teu